Glória a Deus. Queridos, eu quero falar hoje aqui sobre chamado, sobre propósito. E eu quero começar contando algo interessante que aconteceu comigo quando eu tinha, e por incrível que pareça, eu lembro ainda, quando eu tinha em torno de 5, 7, 8 anos, não lembro exatamente. Eu lembro que nós já frequentávamos a igreja e meus pais me levaram num evento direcionado a crianças. Um evento direcionado a crianças. Aí, nesse evento, meu pai nos deixou lá, ficou eu e minha mãe. Eu imagino que eu era bem pequeno, porque ela ficou comigo. E aí quase não corria, quase não, né? Não era arteiro. E eu lembro que esse evento, ele era lá na igreja central, na igreja sede da denominação que a gente frequentava. Aí tinha vários eventos, né? Não tinha pula-pula naquela época ainda, ou pelo menos a gente não tinha acesso. Mas um dos eventos, ele consistia, o professor passava, ele entregava uma folhinha com algumas perguntas e algumas alternativas de respostas ali. A mãe pegava essa folhinha, lia essas perguntas, dava algumas alternativas, coisas bem simples assim, eu não me recordo, mas uma criança nova, né? Tem que ser. Ela lia, e aí, mãe, eu acho que é essa aqui. Não, eu acho que a que mais se aplica é essa, tal. E assim foi indo, né? Aquele fuzuê, né? Criançada respondendo pergunta e fazendo brincadeira ao mesmo tempo. E, e eu lembro que quando conseguimos terminar, né? Conseguimos terminar todas as perguntas ali, não eram muitas. O professor veio passando, cada mãe com seu filho, cada pai com seu filho. Aí ele olhava assim a folha, você vai ser um policial, provavelmente você tem muito talento para ser um policial, né? Aí ela passava em outro tal, você vai ser um super-herói com certeza, e brincava com as crianças e falava, né? Dava a opinião dele a respeito das respostas, e eu ali já esperando, né? O que esse camarada vai falar, né? De mim, né? E aí ele chegou em mim, na minha mãe, pegou minha ficha tal, e olhou assim para mim: você vai ser um líder. A princípio eu não gostei muito. Eu queria ser motorista de ônibus. Eu pensava assim, o cara fica andando de ônibus, né? Passeando o dia inteiro, ganha dinheiro ainda tal. Queria ser polícia de ônibus ou policial. É criança, né? Mas daí eu olhei para minha mãe, ela estava toda orgulhosa assim, né? Poxa, meu filho, um líder e tal. Eu pensei, deve ser bom isso aí, né? E aí eu estufei o peito de pombo ali e... Amém, então. Vamos nessa. Sou um líder, então. Queridos, eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais. Faz aí 40 e tantos anos. Eu nunca esqueci mais o que aquele professor declarou sobre a minha vida. Olha a importância de nós declararmos palavras de bênção. Olha a importância de nós identificarmos, né, os talentos dos nossos filhos, das nossas crianças, e declararmos sobre ele palavras que gerem frutos no futuro dessa criança. Isso fala, né, do poder das palavras. Nós aprendemos isso todo domingo aqui, né? O pastor Jaime fala sobre o poder da palavra, né? Sobre aquilo que nós declaramos, né? Então, olha a importância de declarar essas palavras. E eu sei que essa palavra na minha vida ela gerou frutos, porque sempre nas igrejas, que não foram muitas, né? Que nós passamos, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre comecei, daqui a pouco, vem cá, você vai ser supervisor ali naquela área, você vai ser líder lá naquela outra área, vem cá, você vai cuidar de um grupo de célula, sabe? Então, aquela palavra, ela
ela gerou frutos. E como eu disse, eu estou contando isso porque a minha ministração desta manhã, ela fala sobre chamado, ela fala sobre propósito, né? Vejam que eu recebi e vivo a palavra que um professor que foi usado por Deus declarou sobre a minha vida. Agora imagine, queridos, quando nós descobrimos e entendemos o que Deus fala a nosso respeito através da sua palavra. E eu quero ler o primeiro texto, que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Então, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que se rastejam pelo chão. Deus criou o homem com um propósito. Igreja, eu iniciei falando a respeito de propósito, de chamado, porque Deus criou a humanidade com um propósito. Ele não criou por criar, para ver o que ia acontecer. Ele criou com um propósito. Tem alguns propósitos que eu gostaria de falar nesta manhã. Um dos propósitos que Deus criou a humanidade é para glorificar a Deus. Um segundo propósito, né, para se relacionar. E um terceiro propósito, para governar. Quando nós falamos do propósito de glorificar a Deus, nós já aprendemos aqui que o nosso propósito é revelar a Jesus Cristo através da nossa vida. E aí lá em João 14, os discípulos estão falando assim para Jesus: mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz assim: olha, eu e o Pai somos um. Se você vê a mim, você vê ao Pai. Então, ou seja, quando você revela Jesus Cristo através da sua vida, você está revelando o Pai. Você está glorificando o Pai. Quando nós falamos de relacionamento, no texto que lemos, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso implica capacidade moral, consciência espiritual e racionalidade. Ou seja, Deus não criou o ser humano apenas para existir, para trabalhar, mas para viver em comunhão consciente com Ele, respondendo em amor e refletindo o seu caráter. Um outro propósito que nós falamos, e esse eu quero me aprofundar, é o governo delegado. Deus disse: façamos o homem, e ele domine, ele administre. Deus criou tudo de animal e vegetal e colocou sobre a terra, e ele disse: o homem domine sobre isso. Ele entregou isso à humanidade. Esse foi um dos objetivos da criação, né? Foi a posição que Adão e Eva foram colocados em posição de domínio sobre tudo que Deus criou. Essa foi a posição original que Adão e Eva foram criados e foram deixados. Mas eles permaneceram nessa posição? Infelizmente não. Mas, queridos, eu quero enfatizar aqui. Nós fomos criados para governar debaixo da autoridade de Deus. Essa posição foi perdida, por isso, meu ponto 1 fala sobre posição perdida. Gênesis 3 narra a separação entre Deus e a humanidade e o dia em que eles foram expulsos do jardim. Mas o que foi perdido ali? Isso é importante a gente entender. O advento do pecado nos tirou da posição que nós tínhamos. Tudo isso que é relatado em Gênesis 3 nos tirou da posição que Deus havia nos colocado. Deus criou e deixou a humanidade numa posição de domínio,
E o pecado nos removeu dessa posição. Por isso que em Lucas fala assim que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, não quem se havia perdido. Nós temos que entender essa diferença, né? E o que se perdeu? Nós não perdemos um jardim maravilhoso lá para nós vivermos, né? Às vezes a gente fica culpando Adão e Eva, né? Tem alguns até que querem dar um pedala Robinho neles, lá que chegar lá no céu, né? Pô, a gente tinha um jardim, mas não foi o jardim que nós perdemos. Nós perdemos a comunhão plena com Deus. Nós perdemos a autoridade espiritual. Nós perdemos um governo legítimo. E o que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele não veio apenas salvar pessoas. Ele veio restaurar aquilo que foi perdido. A atitude de Adão refletiu a todos nós, pois eles representavam a humanidade. Sendo assim, a queda deles foi refletida em nós. Mas você já parou para analisar que nós, como nós entendemos com facilidade, como nós fomos separados de Deus pela atitude de Adão? É tão fácil para nós? Não, realmente, Adão fez isso e nós estamos separados de Deus por causa disso. Ou seja, Adão e Eva tomaram uma decisão lá no princípio de tudo, e nós entendemos isso, realmente isso aconteceu, nós cremos na palavra. E aceitamos que a humanidade foi afastada da presença de Deus, e todos os seres humanos já nascem afastados de Deus. E você nunca parou para pensar, não achou isso meio injusto? Alguém lá atrás, né, cometeu uma ação que afetou a mim hoje, 6.000 anos depois. E quando a gente pensa nisso, né, Paulo nos ensina sobre isso. Lá em Romanos, vou pedir para o Pedro projetar para nós Romanos 5, 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que foi perdido? A posição. E se por um homem essa posição foi perdida, por outro homem foi restaurada. Por isso que meu ponto 2 fala sobre a posição restaurada em Cristo. Queridos, Paulo coloca luz sobre esse assunto, né? Ele diz que um ato de pecado realizado por uma pessoa nos afastou da presença de Deus. Mas de igual modo, um ato de justiça realizado por outra pessoa, Jesus Cristo, nos justificou. No ponto anterior, nós falamos como nós aceitamos a desobediência de Adão, como fomos tirados da nossa posição de origem pela atitude de Adão. Ou seja, nós aceitamos o que Adão fez, mas o que Jesus fez, tudo bem, eu aceito, mas não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Sabe? Eu preciso fazer algo mais, eu preciso complementar para que eu seja restaurado à posição que Deus criou a humanidade. Mas lá em Apocalipse 1:6, projeta para nós lá, Pedro. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Ou seja, Ele nos fez, queridos, através
do seu sacrifício, Ele nos fez, novamente, reis e sacerdotes. Ou seja, o sacerdote ele tem acesso a Deus sem separação. E o rei, ele tem autoridade para governar. Esse é você. Você é sacerdote e rei. Amém? Efésios 2,6 diz que nos fez assentar em lugares celestiais. Jesus Cristo não apenas nos perdoou, Ele nos reposicionou, Ele nos colocou de novo na posição de origem que Deus havia nos criado. Queridos, você tem um chamado, você tem um propósito. E o que precisava ser feito para restaurar a sua posição e você realizar o teu propósito, o teu projeto de vida, ele já foi feito na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Queridos, essa questão de propósito, de chamado, é uma grande questão da humanidade, né? As pessoas, às vezes, elas se perguntam, né? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Para que ou qual projeto eu nasci, né? Qual é o legado que eu vou deixar nessa terra? E às vezes as pessoas se perguntam, ficam em dúvida. E às vezes quando enfrentam alguma circunstância, algum problema, ela já começa a pensar, será que eu estou no lugar certo? Será que... E quando eu falo lugar certo, não é só igreja, às vezes é trabalho, é faculdade, é cidade, é tudo na nossa vida. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou onde eu deveria estar? Será que Deus está pesando a mão dele sobre mim? Sabe, a gente fica em dúvida, as pessoas ficam em dúvida. Eu acho que a gente tem uma noção muito errada do que é o peso da mão de Deus, né? Que se ele pesar a mão de Deus sobre nós, ai de nós, né? Então, sempre vem esse medo nas pessoas, essa dúvida, essa pergunta. São questões que recaem sobre a mente das pessoas. Pessoas que ainda não sabem quem são em Cristo. A pessoa tem Jesus, ela ouve a palavra, mas ainda não entendeu quem é e a extensão do sacrifício de Cristo sobre a sua vida. E sempre que surgem esses pensamentos, queridos, essas dúvidas, nós temos que nos agarrar no que diz a palavra de Deus a nosso respeito. Você está passando por uma circunstância, se agarre naquilo que a palavra lhe diz a teu respeito. Queridos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela contém tudo aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E quando entendemos quem somos, paramos de acreditar nas circunstâncias que são passageiras e acreditamos na palavra de Deus, que é eterna. E isso é extremamente importante, querido, porque as decisões que nós tomamos em momentos de estresse, de nervosismo, momentos de dificuldade, elas vão permanecer. Nós vamos colher os frutos dessas decisões. Ou seja, a circunstância passará, mas as decisões que nós tomamos, acreditando na circunstância, ela vai permanecer. Então, querido, para interromper esse círculo vicioso, precisamos mudar a forma de enxergar as coisas, mudar a forma de nós pensarmos. Mas essa mudança de pensamento, ela precisa ser de dentro para fora, abrindo nosso coração para o trabalhar de Deus. E esse trabalhar de Deus deve ser do trabalhar das verdades de Deus sobre a nossa vida, ajustando a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir. E essa mudança, ela ocorre através da revelação e do entendimento do que a palavra de Deus diz a meu respeito. É quando o Espírito de Deus fala diretamente ao nosso espírito. E o objetivo de Deus com isso é que você entenda quem você se tornou em Cristo Jesus. Há um versículo muito conhecido, João 8:32. Conhecemos esse versículo, projeta para nós lá, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E esse conhecer desse versículo, que esse versículo está falando, ele é muito mais amplo do que essa palavra deixa entender.
você pode perguntar para mim assim, Sandro, tu conhece o Donald Trump? Eu vou dizer, eu conheço. É o presidente dos Estados Unidos. Tá, mas tu conhece ele? Tu já conversou com ele? Tu já jantou com ele? Já levou tua família para conhecer a família dele? Eu vou dizer, não. Então esse conhecimento ele é apenas intelectual. É um conhecimento intelectual. E o texto grego dessa ideia de conhecer, que é gnóstico, não é apenas saber intelectualmente, mas conhecer por experiência, por relacionamento ou vivência. Ou seja, não é apenas ter informação sobre a verdade, mas é viver a verdade. E o melhor disso é que a palavra de Deus ainda nos ensina a como fazer isso. Porque se a posição foi restaurada, por que muitos não vivem nessa posição? Por isso o ponto 3 fala sobre vivendo como reis e sacerdotes. Eu gostaria que o Pedro projetasse para nós lá Tiago 1, 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, Tiago, em sua carta, no capítulo 1, fala sobre isso. Ele fala sobre ser praticante da palavra. Quando nós falamos sobre viver como reis e sacerdotes. Ou seja, Tiago fez uma comparação maravilhosa. Ele comparou a palavra de Deus com um espelho. Ou seja, da mesma forma que um espelho reflete como eu sou, quem eu sou, onde eu estou, a palavra de Deus reflete quem você é e onde você está espiritualmente. Apesar do nosso corpo físico passar por algumas circunstâncias. Mas isso não muda quem você é. Pelo menos não pode mudar. E Tiago complementa afirmando que assim como alguns que se olham no espelho e se esquecem como é a sua aparência física, assim é com aquele que não pratica a palavra. Esquece quem é em Cristo Jesus. E em que posição foi colocado. Ouvimos a ministração no domingo, mas não aplicamos aquilo no nosso dia a dia, na nossa vida. Ocorre alguma circunstância e a pessoa aceita, recebe, acolhe aquilo. Sabe, esse comportamento ele fala o sacrifício de Jesus, ele não é suficientemente grande para isso. Essa é a mensagem que nós passamos quando nós acolhemos isso. Recebemos algo como merecedores daquilo, o qual somos. Mas esquecemos que Jesus já pagou o preço de todo o pecado. E o mais interessante aqui, queridos, é que o que nos impede de praticarmos a palavra de Deus e viver aquilo que Jesus já conquistou para nós? Muitas vezes deixamos de orar, de ler a Bíblia, de nos dedicar ao crescimento, né? Nosso crescimento espiritual, priorizando o crescimento pessoal em muitas áreas, menos a espiritual. Essa priorização ela pode ocorrer em qualquer área da nossa vida, pode ser na área profissional, nos relacionamentos, pode ser nos cuidados com a saúde física. Nós queremos ser bem-sucedidos em tudo.
seja nas finanças, seja em relacionamentos, seja na saúde. E está tudo certo com isso. Não tem nada de errado em querer ser bem-sucedido profissionalmente, ter bons relacionamentos. Porém, Tiago nos fala que para ser bem-sucedidos em tudo, temos que praticar a palavra de Deus. Aí nós não praticamos e queremos ser bem-sucedidos. Praticar a palavra de Deus é viver como rei e sacerdote. E é necessário orar como postura sacerdotal, é necessário ler a palavra para renovar a nossa mente. É necessário servir para demonstrar a expressão de reino. Queridos, eu quero, com a graça de Deus, que sejamos libertos das nossas crenças erradas, dos nossos medos, daquilo que nos prende, daquilo que nos limita, daquilo que nos impede de avançar. E nós só somos libertos através do conhecimento da verdade. E a verdade é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Esse conhecimento colocado em prática produz tudo aquilo que ele é capaz de produzir para que nós reinemos em vida. Queridos, reinar não é dominar sobre pessoas, é governar a própria vida debaixo do senhorio de Cristo. Reinar é governar as nossas emoções, reinar é governar as nossas decisões, reinar é governar as nossas atitudes. O problema nunca foi a ausência de posição, e sim a consciência. Não temos a consciência dela, não temos a consciência que já fomos recolocados na posição de origem, na posição de administradores de tudo que já foi criado. E o meu tempo acabou. Eu quero concluir, deu certinho, graças a Deus. Eu quero concluir dizendo que eu só comecei a viver liderança porque alguém declarou isso sobre mim. Aquilo ficou gravado. Ah, eu vou ser um líder. Molequinho, ranhentinho lá, cheio de bicho de pé. Que isso, né? Piolho. Mas eu tinha aquilo declarado sobre a minha vida. Hoje eu não vivo apenas por declaração humana, porque os nossos líderes, nossos pastores declaram sempre coisas boas sobre a nossa vida. Mas vivo pelo que a palavra de Deus declara a meu respeito. E é assim que nós devemos viver. Eu quero concluir dizendo que vocês não estão debaixo de condenação. Vocês não são órfãos. Vocês não são vítimas das circunstâncias. Vocês são reis, sacerdotes, restaurados e reposicionados através do que Cristo Jesus fez por nós. Jesus não apenas salvou você do pecado, ele restaurou a sua posição na presença de Deus. Agora, queridos, viva tendo essa consciência. Viva sabendo que você pode se chegar até Deus, sem medo, sem culpa. Isso já foi falado hoje. Chegue-se a Deus. Pratique a palavra de Deus no decorrer da sua semana. Aplique isso, viva isso e cresça. Amém? Você recebe essa palavra? Permaneçam abençoados, queridos.